Clara apertou a faca mais forte contra o peito do estranho. Sua mão tremia. 14 anos de idade, 5 dias sem dormir, e ela já tinha cortado um homem que tentou tirar deles. Atrás dela, 6 crianças se amontoavam na carroça congelada. O bebê tinha parado de chorar 2 dias atrás. Aquele silêncio a assustava mais do que a nevasca, mais do que o estranho, mais do que morrer. Por favor, ele disse, eu não estou aqui para te machucar. Mas seu pai tinha dito a mesma coisa, logo antes dele entrar na tempestade, e nunca mais voltou. Se você está assistindo de qualquer lugar no mundo, coloque sua cidade nos comentários. Eu quero ver o quão longe a história de Clara viaja. Se inscreva agora e fique até o final. Me deixe te contar como 7 órfãos e um homem quebrado encontraram algo que vale a pena viver. Volte, a voz de Clara rachou. Eu juro a Deus que farei isso. O estranho não se moveu. Neve redemoinhava ao redor de seus ombros, derramando-se através da lona rasgada da carroça. Seus olhos cinzentos, cansados, velhos de alguma forma, permaneceram fixos nos dela. Eu acredito em você, ele disse baixinho. Eu vi o que você fez ao braço de Henderson. Homem ainda sangrando de volta na sua carroça. Ele tentou pegar nosso cobertor. Eu sei, ele merecia pior. Aquilo a pegou de surpresa. Adultos não diziam coisas assim. Adultos davam desculpas uns pelos outros. Fecharam fileiras, diziam às crianças, para se importar com seu lugar. Então por que você está aqui? Clara exigiu. O que você quer? Eu quero tirar você e essas crianças jovens desta carroça antes que vocês congelem até a morte. Estamos bem, você não está bem, aquele bebê atrás de você, ela ainda está respirando. O coração de Clara parou. Ela não se virou, não tirou seus olhos do estranho, mas seus ouvidos se esforçaram pelo som da respiração de Rosie. Silêncio. Então um pequeno chiado. Fraco. Fraco demais. Os lábios dela estão ficando azuis. O estranho continuou. Eu vi isso antes. Vi isso levar crianças na noite quando as pessoas pensavam que elas estavam apenas dormindo. Você tem talvez 3 horas antes que ela não acorda. Você está mentindo. Eu desejo que eu estivesse. A voz de Tommy veio de trás dela, dura e zangada. Clara, ele está certo. Rosie parece mal, muito mal. Clara sentiu algo rachar dentro de seu peito. Ela os estava mantendo juntos por 5 dias. 5 dias de frio e fome, e assistindo adultos morrerem ou fugirem. 5 dias de ser mãe e pai, e protetora de 6 crianças, que nem mesmo eram seu sangue. Ela não podia rachar agora, ainda não. Não até que eles estivessem seguros. Quem é você? Ela perguntou ao estranho. Nome é Silas Brennan. Tem um rancho 3 milhas ao norte. Fogo ainda está queimando. Comida na despensa. Camas o suficiente para todos vocês. Por que você nos ajudaria? Silas ficou quieto por um momento. Então ele se agachou lentamente, tornando-se menor, menos ameaçador. Porque eu encontrei outra criança uma vez, ele disse, anos atrás. Não a ajudei a tempo. Estive carregando isso desde então. Ele encontrou os olhos de Clara. Eu não estou procurando carregar 7 mais. Clara, Jonas tocou seu ombro. Seu irmão de 12 anos, o esperto, aquele que lia livros e calculava probabilidades. Clara, nós temos que ir. Eu não confio nele. Eu sei, mas Rose está morrendo. As palavras bateram como um punho. Clara olhou para a faca em sua mão, para o estranho esperando na neve, para as 6 crianças dependendo dela para fazer a escolha certa. Qual era a escolha certa? Confiar em um estranho e talvez sobreviver? Ou ficar aqui e definitivamente morrer, se você tentar qualquer coisa? Clara disse lentamente, abaixando a faca. Eu te matarei. Eu não me importo o quão grande você é. Eu não me importo se eu morrer fazendo isso. Eu te levarei comigo. Justo o suficiente, Silas disse. Agora vamos nos mover. Tirar 7 crianças de uma carroça congelada deveria ter sido simples. Não foi. Tommy se recusou a sair até que Clara o fizesse.
Meg não largaria a mão de Alice. Sam continuava fazendo perguntas que ninguém tinha respostas para. E Clara não deixaria ninguém tocar em Rosie. Eu a peguei. Ela estalou quando Silas estendeu a mão para o bebê. Não a toque, você mal consegue ficar de pé. Eu disse que a peguei. Silas recuou, mãos erguidas. Homem esperto. Clara arquivou aquilo. Ele sabia quando não empurrar. Bem, mas nós precisamos nos mover rápido. A tempestade está piorando. Nós todos vamos juntos, Clara disse. Ninguém fica para trás. Meu cavalo não pode carregar. Então nós andamos. Todos nós. Juntos. Silas olhou para ela por um longo momento. Algo piscou em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou respeito. Tudo bem, ele disse, nós andamos. Tommy entrou no passo ao lado de Silas, encarando o homem que era quase o dobro de sua altura. Eu estou te observando, o garoto disse. Você tentar qualquer coisa com minhas irmãs. Eu te destriparei como um peixe. Meg não é sua irmã, nem Alice ou Rosie. Elas são minhas agora. O mesmo que Clara e Jonas, justo o suficiente. Silas olhou para o garoto. 10 anos de idade, meio faminto, pronto para lutar contra um homem crescido com nada além de fúria e uma faca de bolso. O que aconteceu com seus pais de verdade? A mandíbula de Tommy apertou. Papai ficou bêbado e caiu de um penhasco. Mamãe morreu de febre 1 semana depois. Meg e eu estava sozinho por 2 dias antes que Clara nos encontrasse. Eu sinto muito. Não esteja. Pai era mau. Bateu na mamãe quando ele bebeu. Bateu em nós também. A voz de Tommy ficou plana. Eu não sinto muito que ele está morto. Eu apenas sinto muito que ele não caiu antes. Silas absorveu isso em silêncio. A raiva do garoto fazia mais sentido agora. Não era apenas medo, era experiência. Tommy tinha aprendido cedo que homens não podiam ser confiados. Seu pai já te bateu? Tommy perguntou de repente. Não. Meu pai era um bom homem. Morreu na guerra. E você? Você já bateu em alguém que não merecia? Não, como eu sei que você não está mentindo. Silas parou de andar. O vento uivava ao redor deles, jogando neve em seus rostos, mas ele se agachou até que estivesse no nível dos olhos com o garoto. Você não, ele disse simplesmente. Você não sabe nada sobre mim, exceto o que eu faço. Então me observe. Observe como eu trato suas irmãs. Observe como eu trato Clara e Jonas e aquele bebê. E se eu um dia fizer algo que te lembre seu pai, você pega aquela faca sua e você a usa. Tommy o encarou procurando pela mentira. Por que você diria isso? Porque eu preferiria que você confiasse em seus próprios olhos do que em minhas palavras. São fáceis, ações não. Algo mudou na expressão de Tommy. Não confiança, ainda não. Mas o começo disso. Bem, o garoto disse. Eu vou observar. Bom, agora continue se movendo antes que suas irmãs congelem. Meg tropeçou. Ela tinha 8 anos de idade, exausta, e ela estava segurando a mão de Alice por tanto tempo que seus dedos tinham ficado dormentes. Vamos, ela sussurrou para sua companheira silenciosa. Só um pouco mais longe. Clara disse só um pouco mais longe. Alice não respondeu. Não tinha respondido em dias. Não desde que a mãe delas morreu. Meg se lembrou do momento exato em que Alice parou de falar. Elas estavam amontoadas na carroça ouvindo a respiração da mamãe ficar mais e mais lenta. E então nada. Apenas silêncio e o vento, e os olhos de Alice ficando vazios como se alguém tivesse apagado uma vela atrás deles. Alice, por favor. A voz de Meg rachou. Diga algo, qualquer coisa. Eu estou assustada e eu não consigo. Alice apertou a mão dela. Isso foi tudo. Apenas um aperto. Mas foi algo. Um pequeno fio de conexão em todo este frio e escuridão e morrendo. Ok? Meg sussurrou. Ok, estamos ok. Sam escreveu nos ombros de Silas, suas pequenas mãos agarrando o colarinho do homem. Nós vamos morrer?
Ele perguntou. Não. Como você sabe? Porque eu não vou te deixar. Mas como você sabe que pode parar isso? Silas não respondeu imediatamente. O garoto tinha 6 anos de idade e ele estava fazendo perguntas que a maioria dos adultos não conseguia encarar. Eu não, Silas finalmente disse. Eu não sei com certeza, mas eu vou tentar com tudo que eu tenho. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Sam pensou sobre isso. Meu pai costumava dizer que tentar não importa. Apenas vencer importa. Seu pai estava errado. Isso é o que mamãe disse também. A voz de Sam baixou, logo antes que ela morresse. As palavras pairaram no ar congelado entre eles. Silas sentiu algo apertar em seu peito. O velho luto, o peso familiar da perda. Sua mamãe soa como se ela fosse uma mulher esperta, ele disse baixinho. Ela era. Ela era a pessoa mais esperta que eu já conheci. Sam pausou. Lucy não tem falado desde que a mamãe morreu. Eu acho que ela está quebrada. Ela não está quebrada. Ela está de luto. Qual é a diferença? Quebrada significa não pode ser consertada. De luto significa que você apenas precisa de tempo. Quanto tempo? Tanto quanto ela precisa. Sam ficou em silêncio processando isso. Então, você está de luto também? Você tem aquele olhar, como Alice, como algo dentro de você ficou quieto. A garganta de Silas apertou. 6 anos de idade e este garoto viu através dele. Sim, ele admitiu. Eu estou de luto também. Por quem? Minha esposa, meu bebê. Eles morreram há muito tempo. Você ainda sente falta deles? Todos os dias. Fica melhor? Silas observou a neve redemoinhar ao redor deles. Sentiu o peso da criança em seus ombros. Pensou sobre todos os anos vazios atrás dele e todos os incertos à frente. Não melhor, ele disse finalmente, mas diferente. Você aprende a carregar isso sem cair. Droga! Os braços de Clara ardiam. Rosie pesava quase nada, mal 7 libras de ossos e pele e respiração desvanecendo. Mas Clara a estava carregando por milhas e seus músculos gritavam por alívio. Me deixe pegá-la. Silas apareceu ao lado dela, sua voz baixa. Apenas por 1 minuto. Você pode me observar o tempo todo. Não. Clara, você vai deixá-la cair. Eu não vou. Você está tremendo tão forte que mal consegue andar. Eu disse não. A voz de Clara rachou. Eu não consigo. Eu não consigo soltá-la. Eu prometi à mamãe. Logo antes que ela morresse, eu prometi que os manteria seguros. Todos eles. Eu não consigo. Você os manteve seguros. Silas se moveu para mais perto, não alcançando o bebê, apenas ficando perto o suficiente para que Clara pudesse sentir seu calor. 5 dias neste frio e todos os 7 de vocês ainda estão vivos. Isso não é sorte. Isso é você. Mas se eu soltar agora, se eu deixar outra pessoa carregá-la, então você confia em mim por 5 minutos enquanto você recupera o fôlego. Isso não é falha. Isso é sabedoria. Clara olhou para o rosto de Rosie. Lábios azuis. Respiração rasa. Tão pequena, tão frágil, tão perto de escorregar para longe. E se ela morrer enquanto você a está segurando? Então eu a darei de volta para você antes que ela dê seu último suspiro. Eu juro. E se você não puder? E se acontecer muito rápido? Silas encontrou os olhos dela. Então eu carregarei aquele peso pelo resto da minha vida. O mesmo que eu estou carregando os outros. Algo em sua voz, a honestidade crua disso, a dor sob as palavras rompeu as defesas de Clara. Quais outros? Ela perguntou. Minha esposa, minha filha. Elas morreram juntas e eu não pude salvar nenhuma delas. A mandíbula de Silas apertou. Eu estive sozinho 5 anos, Clara. 5 anos de acordar em uma casa vazia, comendo refeições sozinho, falando com ninguém além do meu cavalo. Eu não estou pedindo para substituir o que você perdeu. Eu estou pedindo uma chance de ter certeza que você não acabe como eu. Clara o encarou.
Este homem, este estranho, tinha se rasgado aberto na frente dela, mostrado a ela a ferida que nunca curou, e pediu nada além da chance de ajudar. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Lentamente, cuidadosamente, ela transferiu Rosie para seus braços. O bebê não acordou, não chorou. Apenas continuou respirando aquelas respirações rasas, desesperadas. Obrigado, Silas disse baixinho. Clara assentiu, não confiando em sua voz. Eles continuaram andando. O rancho apareceu através da neve como uma promessa. Janelas escuras, paredes sólidas, um telhado que não desabaria. Segurança, calor, sobrevivência. Dentro, Silas comandou. Rápido, Jonas. Você sabe como acender uma fogueira. Sim, senhor. Faça isso. Rápido. Tome, há cobertores naquele baú. Tire-os e embrulhe os pequenos. Maggie, você e Alice sentem-se perto da lareira assim que o fogo pegar. Clara. Eu sei. Ela pegou Rosie de volta de seus braços, segurando o bebê contra seu peito. Eu ficarei com ela. Nós precisamos aquecê-la devagar. Muito rápido, e o coração dela pode... Eu sei. A voz de Clara era afiada. Eu sei o que estou fazendo. Silas assentiu. Ele tinha esperado resistência. Teria ficado desapontado se ela tivesse apenas seguido ordens cegamente. O fogo pegou em minutos. Jonas tinha habilidade. Outra coisa para arquivar. Outro fio de quem essas crianças eram. Tommy distribuiu cobertores com eficiência militar, verificando cada irmão antes de se permitir sentar. E Clara se posicionou mais perto das chamas, segurando Rosie contra sua pele, compartilhando seu calor corporal com o bebê, que talvez já estivesse longe demais para salvar. Vamos, ela sussurrou. Vamos, pequena. Não desista. Não depois de tudo. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo crepitar das chamas e o vento uivando lá fora. 7 crianças, um estranho, uma esperança frágil. 1 hora depois, o fogo tinha queimado até as brasas e 6 das 7 crianças dormiam. Clara não. Ela sentou na cadeira mais próxima da lareira, observando o peito de Rosie subir e descer, contando cada respiração como uma oração. Silas se acomodou na cadeira em frente a ela. Ela está respirando melhor. A cor está voltando. Eu estive observando. Você precisa dormir. Eu não consigo. Toda vez que eu fecho meus olhos, eu vejo minha mãe. A voz de Clara baixou para um sussurro. Apenas. Ela saiu para juntar lenha e eu deveria ir com ela. Mas Tommy estava doente e Maggie estava chorando e eu pensei que a deixaria ir sozinha apenas desta vez. Ela parou. Suas mãos tremiam em seu colo. Quando eu a encontrei, ela já estava rígida, já fria, já se foi. Clara olhou para cima, seus olhos vermelhos mais secos. Eu nem consegui fechar os olhos dela. Eles estavam congelados abertos, olhando para nada. Silas ficou quieto por um longo momento. Minha esposa morreu em meus braços, ele finalmente disse. Eu segurei a mão dela enquanto ela sangrava até a morte depois de dar à luz nossa filha. Médicos disseram que eles não podiam parar isso. Disseram que eu deveria dizer meus adeus. Clara olhou para ele. O bebê viveu 3 dias, Silas continuou. 3 dias de eu não dormindo, não comendo, apenas segurando-a e rezando por um milagre que nunca veio. E quando ela morreu, sua voz endureceu. Quando ela morreu, eu os enterrei ambos na colina atrás desta casa e eu jurei que nunca mais me deixaria me importar com ninguém novamente. Mas aqui você está. Aqui eu estou. Silas encontrou os olhos dela, cuidando de 7 crianças que eu não conheço. Porque a alternativa é assistir vocês congelarem até a morte 3 milhas da minha porta e carregando aquele peso em cima de todo o resto. O fogo crepitou. Alguém, Maggie, provavelmente, murmurou em seu sono. Eu não estou te chamando de pai, Clara disse finalmente. Eu não estou te pedindo para. E se você machucar qualquer um deles, você me matará. Eu sei.
Você já me disse 2 vezes. Eu só quero ter certeza que você entende. Eu entendo. Por quê? Silas se inclinou para frente, sua expressão séria. Clara, eu não estou pedindo confiança. É conquistada. Eu estou pedindo tempo. Para provar que eu não sou como os outros. Tempo para te mostrar que nem todo adulto neste mundo vai te decepcionar. Quanto tempo? Tanto quanto você precisa. Clara o estudou este estranho com seus olhos cinzentos e seu luto e sua casa vazia. Ele não era o que ela tinha esperado. Não era duro ou frio ou calculista. Ele estava quebrado, assim como ela, assim como todos eles. Talvez fosse por isso que ela acreditou nele. Uma noite, ela disse, nós ficamos uma noite. Amanhã nós decidiremos o que vem a seguir. Justo o suficiente, e eu estou dormindo pela porta. Qualquer um que entrar, eles passarão por mim primeiro. Eu não esperaria nada menos. Clara ficou de pé, suas pernas instáveis, depois de horas de andar e carregar e lutar. Ela cruzou para onde os outros dormiam, verificando cada um. Tommy com sua faca ainda apertada em seu punho. Meg enrolada em Alice. Sam esticado sobre 2 cobertores Jonas, com um livro enfiado debaixo de seu braço como uma arma. Sua família. Não por sangue, mas por escolha. Por sobrevivência. Pelo simples fato que eles tinham se encontrado na escuridão e decidido se agarrar. Clara. A voz de Silas veio de trás dela. Ela se virou. Você fez bem, ele disse baixinho. Levá-los até aqui, mantê-los vivos. Aquilo não foi nada. Não foi o suficiente. Foi tudo. Eles estão aqui por sua causa. Lembre-se disso. Clara não respondeu. Mas enquanto ela se ajeitava no chão pela porta, suas costas contra a parede, seus olhos na sala cheia de crianças dormindo, algo mudou em seu peito. Não confiança, ainda não. Mas talvez, apenas talvez, o começo da esperança. Lá fora, a tempestade continuou furiosa. Mas dentro das paredes do rancho solitário de Silas Brennan, 7 batidas de coração tinham se juntado àquela que tinha estado sozinha tempo demais. E pela primeira vez em 5 anos, parecia o começo de algo que vale a pena viver. Clara acordou ao som de uma criança gritando. Ela estava de pé antes que seus olhos se abrissem completamente, faca na mão, coração batendo contra suas costelas. O fogo tinha queimado baixo, lançando sombras estranhas pela sala. E por um momento terrível, ela não conseguia dizer qual criança estava fazendo aquele som. Então ela viu Tommy. Ele estava se debatendo no chão emaranhado em seu cobertor, seus punhos balançando para algo que só ele podia ver. Seus gritos não eram palavras apenas terror animal puro derramando de um corpo de 10 anos que tinha visto demais. Tommy! Clara caiu ao lado dele, agarrando seus ombros. Tommy! Acorde! Seu punho conectou com sua mandíbula. Dor explodiu em seu rosto, mas ela aguentou, imobilizando seus braços, pressionando seu peso contra o peito dele. É Clara. Os olhos de Tommy se abriram. Selvagens. Sem ver. Ainda preso em qualquer pesadelo que o tinha reivindicado. Saia! Ele se empinou contra ela surpreendentemente forte para alguém meio faminto. Saia de cima de mim. Eu vou te matar. Eu vou. A voz de Clara baixou baixa firme. A voz que ela tinha aprendido a usar quando Meg tinha terrores noturnos, quando Jonas não conseguia respirar, quando Sam chorava por sua mãe. Tommy, olhe para mim. Olhe para o meu rosto. Você sabe quem eu sou? Seu peito arfou. Seus olhos voaram pela sala, as paredes desconhecidas, o fogo morrendo, as outras crianças sentadas em seus cobertores observando com olhos brilhantes de medo. Clara, sua voz rachou. Isso mesmo. Sou eu. Você está seguro. Estamos todos seguros. Eu pensei. O rosto de Tommy amassou. Eu pensei que ele estava aqui. Pai, eu pensei que ele estava. Ele não está aqui. Ele está morto, lembre-se. Ele não pode mais te machucar. Mas eu o ouvi.
Eu ouvi sua voz. Ele estava dizendo as coisas que ele costumava dizer quando ele... Tommy parou. Seu corpo ficou rígido, e então ele estava chorando soluços ásperos, feios que sacudiam toda sua estrutura. Clara o puxou contra seu peito, envolvendo seus braços ao redor dele, deixando-o desmoronar da maneira que ele nunca se permitia durante o dia. Pela sala, Silas estava na porta de seu quarto. Ele tinha ouvido o grito, tinha vindo correndo, mas ele tinha parado quando ele viu Clara assumir o controle. Ela não precisava dele. Não para isso, mas seus olhos se encontraram sobre os ombros trêmulos de Tommy, e algo passou entre eles. Um entendimento, um reconhecimento que essas crianças carregavam feridas que não podiam ser curadas com camas quentes e refeições quentes. Silas assentiu uma vez, então recuou de volta para a escuridão. Clara segurou Tommy até que os soluços desvanecessem em soluços, até que seu corpo ficasse mole com exaustão, até que sua respiração se regularizasse em algo como sono. Só então ela olhou para cima e percebeu que todas as outras crianças ainda estavam assistindo. "Voltem a dormir", ela disse baixinho. "Tudo está bem. Tommy está bem?" A voz de Maggie tremeu. "Ele está bem. Apenas um pesadelo ruim." "Eu tenho esses também", Sam disse. "Sobre a mamãe. Sobre os lobos que..." "Sam!" Jonas cortou seu irmão. "Agora não." Sam ficou em silêncio, mas seus olhos permaneceram fixos na forma adormecida de Tommy. 6 anos de idade, e já ele entendia que eles estavam todos carregando pesadelos, que o frio lá fora não era a única coisa tentando matá-los. Clara colocou Tommy de volta em seu cobertor, escovando o cabelo de sua testa com dedos gentis. Ele parecia mais jovem no sono, mais suave. O garoto zangado, defensivo, substituído pela criança que ele deveria ter sido permitido ser. Ela não dormiu novamente naquela noite. Na manhã seguinte, Silas fez o café da manhã. Clara o observou se mover pela cozinha, quebrando ovos, fatiando bacon, mexendo algo em uma panela que cheirava a paraíso. Seu estômago apertou com fome, mas ela não se moveu de sua posição perto da porta. "Você pode sentar", Silas disse sem se virar. "Não vou te envenenar. Eu estou bem em pé. Sinta-se à vontade." Ele colocou um prato na mesa, ovos, bacon, fatias grossas de pão. "Mas os pequenos vão precisar de você forte hoje. Pode querer comer enquanto você pode." A mandíbula de Clara apertou. Ela odiava que ele estivesse certo. Odiava que seu corpo a estava traindo, exigindo comida quando sua mente gritava para ficar vigilante. Ela sentou. Silas colocou outro prato na frente dela, então se moveu para acordar as crianças. Clara o observou se agachar ao lado de cada um, falando baixinho, dando-lhes tempo para se orientarem antes de pedir que se movessem. Tommy estremeceu quando Silas tocou seu ombro. "Calma", Silas disse, recuando imediatamente. "Apenas café da manhã. Você está com fome?" Tommy o encarou, desconfiança guerreando com exaustão. "Você me ouviu ontem à noite gritando." "Eu sim. Você acha que eu sou louco? Eu acho que você é um garoto que passou pelo inferno e saiu do outro lado ainda respirando. Isso não é loucura. Isso é coragem." O rosto de Tommy se contorceu. Corajoso não acorda gritando como um bebê. Corajoso faz o que quer que tenha que fazer para sobreviver, incluindo soltar às vezes. Silas ficou de pé, oferecendo sua mão. "Venha comer. Nós falaremos sobre coragem mais tarde." Tommy não pegou a mão, mas ele se levantou. Clara contou isso como progresso. As crianças se reuniram ao redor da mesa como animais cautelosos, se aproximando de um bebedouro. Maggie ajudou Alice a sentar em uma cadeira. Jonas se posicionou onde ele podia ver ambas as portas. Sam subiu em seu assento e imediatamente pegou um pedaço de bacon. "Maneiras", Clara disse automaticamente. "Desculpe." Sam não parecia arrependido de forma alguma. Ele enfiou o bacon em sua boca, mastigando com os olhos fechados. "Isso é bom. Isso é muito bom." "Há mais", Silas disse. "Tanto quanto você quiser."
7 pares de olhos fixos nele, esperando pela pegadinha. A condição. O preço. Eu falo sério. Silas continuou lendo suas expressões. Comam até estarem cheios. Não há racionamento aqui. Sam estendeu a mão para outro pedaço de bacon. Então outro. Sam, vá devagar, Clara avisou. Você vai se fazer ficar doente, não me importo? A voz de Sam estava abafada pela comida. Não me importo se eu vomitar tudo. Pelo menos eu saberei o que é sentir-se cheio. As palavras pairaram no ar, simples, devastador. Clara sentiu sua garganta apertar. Silas colocou um prato na frente de Alice, que não tinha se movido desde que sentou. A garotinha encarou a comida, sua boneca maltrapilha apertada contra seu peito, seus olhos vazios. Ela não come a menos que eu a alimente, Meg disse baixinho. Não desde que a mamãe morreu. Ela apenas para. Silas assentiu. Ele cortou os ovos em pequenos pedaços, então ajoelhou-se ao lado da cadeira de Alice. Olá, pequena senhorita. Sua voz era gentil, paciente. Você não precisa falar, não precisa fazer nada que você não queira. Mas eu vou deixar este garfo bem aqui. E se você sentir vontade de comer a comida, é sua. Ninguém vai pegá-la de você. Alice não respondeu. Não olhou para ele. Não se moveu. Silas não empurrou. Ele simplesmente ficou de pé, moveu-se para seu próprio assento e começou a comer como se isso fosse normal. Como se crianças silenciosas, traumatizadas, fossem algo que ele encontrava todos os dias. Clara o observou. Observou a maneira como ele deu espaço a Alice. Observou a maneira como ele fingiu não notar quando as mãos de Tommy tremiam, quando Jonas calculava a distância para a saída mais próxima, quando Meg sussurrava conforto para uma irmã que não podia ouvi-la. Este homem entendia algo sobre crianças quebradas. Ela queria saber por quê. Depois do café da manhã, as crianças se espalharam. Não longe, nenhum deles estava disposto a deixar os outros fora de vista, mas eles se moveram pela casa como exploradores mapeando o território desconhecido. Jonas encontrou a estante e ficou congelado na frente dela, seus dedos pairando sobre lombadas, como se ele tivesse medo que elas desaparecessem se ele as tocasse. Você pode lê-los, Silas disse, vindo ao lado dele. É para isso que eles são. Todos